A gente vem falando bastante sobre início de carreira. Para quem eventualmente não sabe, eu evito ao máximo, eu nunca me apresento aqui no Instagram, ou nessa página do Facebook, ou no meu canal do YouTube, eu nunca me apresento como advogado, né? E por que isso, gente? Porque eu tenho um apreço gigantesco pela ética na advocacia, tá? E eu acho que se eu estivesse aqui buscando arregimentar clientes, primeiro, eu não teria sucesso. Segundo, seria algo que não seria da melhor técnica ética na advocacia, tá? Então, que fique muito claro, como sempre ficou, que toda essa conversa que a gente tem aqui é uma conversa com o professor Bruno Grego, por isso que eu sempre me apresento como professor, né? Por isso que eu falo aqui de credenciais acadêmicas, por isso que eu venho aqui prestar esse atendimento, né? Que é o atendimento do paraninfo, né? O paraninfo é o professor que dá aquela última aula lá na sua formatura. Então eu vou tentando aí fazer com que esse seu momento de formatura vá se estendendo, e eu possa te dar um suporte, assim como eu recebi de muitos outros professores, tá? Vejam, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sei que é muito difícil que vocês saibam da minha atuação profissional. Tem gente aqui de todo lugar, né? E isso é intencional, tá? Então a minha ideia é que vocês realmente não tenham contato com o Bruno advogado. Por quê? Porque o Bruno advogado não tem presença no Instagram, né? Estou aqui dando uma de Pelé, falando de mim mesmo na terceira pessoa, mas eu acho que isso é um ponto que recai muito sobre perguntas que vocês me fizeram na caixinha de perguntas e respostas, tá? O Estevam me fez a pergunta, professor, como fazer marketing jurídico sem ferir a ética na advocacia? E eu falei bem claramente, falei, olha, Estevam, inclusive respondi para vocês nos stories, né, para quem viu, eu falei, gente, a maior graça que existe, graça do ponto de vista de bênção, né, na vida do advogado, é o fato de ele ser obrigado a manter uma conduta ética, tá? E por que isso, gente? Porque o nosso cliente nos contrata pela ética. Se você for atrás do contrato do cliente que não contrata pela ética, você já vai ter dor de cabeça, tá? Então, o perfil de vocês que estão aqui, o perfil de vocês que buscam se conversar, bater um papo aí comigo, é o perfil daqueles que buscam uma carreira pela ética. E o cliente que busca o advogado pela ética, ele que busca um advogado que vai realmente poder auxiliá-lo de uma maneira sólida, de uma maneira leal, esse cliente não vai te contratar porque você tem um outdoor. Esse cliente não vai te contratar porque você faz panfletagem. Esse cliente não vai te contratar porque você faz um anúncio do rádio ou porque você tem uma coluna num programa de TV, tá? Então, fiquem tranquilos, tá? Vocês nunca vão ter alguma dificuldade em ter qualquer problema. Dificuldade, eu digo assim, em termos de prospecção de clientes, tá? Não se preocupem com isso. Sejam a pessoa que tem as respostas. E aí, a Jaqueline trouxe uma pergunta que ela falou aqui, professor, uma pergunta talvez um pouco fora do contexto. Nunca é, tá? Nunca é. Então vamos lá. Gostaria de saber como é distribuída a contribuição previdenciária patronal. Sei que são 20%, mas a divisão desses 20% é exatamente qual? Excelente pergunta, Jaqueline, excelente pergunta. Por quê? Ela me dá a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre fundamentos, né? Fundamentos do direito tributário. Gente, não se esqueçam, artigo 3º do Código Tributário Nacional. Você que veio aqui pela primeira vez, você tem que ter essa consciência que o tributo, o direito tributário é um sistema. Assim como no sistema solar, nós temos o Sol lá no centro do sistema, aqui o nosso Sol é o conceito de tributo. Então, tributo é uma prestação pecuniária o quê? Fale em voz alta aí na sua casa. Tributo é prestação pecuniária compulsória. Em moeda, isso, vai falando aí, em moeda, em cujo valor se possa exprimir,
que não é sanção de ato ilícito, que é criado, instituído por lei e cobrado numa atividade administrativa plenamente vinculada. O artigo 3º do Código Tributário Nacional já nos diz, como sempre disse e sempre vai dizer, gente, o dia que não tiver uma visão sistemática mais no direito tributário, o direito tributário vai acabar, tá? Vai virar igual outros ramos do direito, que o pessoal simplesmente pega e inventa qualquer coisa, e isso acontece, pode acontecer. Nós temos vários problemas de legislação, né? O direito penal é um dos exemplos em que nós temos uma legislação absolutamente esquizofrênica, né? Então, vejam, o artigo 3º nos diz expressamente que o tributo é essa prestação pecuniária compulsória que é instituída em lei, cobrado numa atividade administrativa plenamente vinculada. Isso nos dá a oportunidade de falar sobre competência. Por quê? Na medida em que o tributo, tá? Ele é cobrado em uma atividade administrativa, é isso que está escrito no artigo 3º, isso nos abre um horizonte gigantesco para falarmos sobre ato administrativo, que é um fundamento do direito administrativo que influencia muito profundamente o direito tributário. E aí vejam, queridos, quando nós falamos sobre competência, que é o primeiro elemento do ato administrativo, então, ato administrativo tem 5 elementos, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando a gente fala de competência, estamos falando sobre quem é que pode praticar um ato administrativo, tá? A divisão de competências no direito tributário é algo bastante complexo, vale a pena uma conversa aí um pouco mais longa, tá? Então, a gente precisa ter uma conversa um pouco mais longa sobre a repartição de competências. Isso é tema, na verdade, para aula, tá, gente? A competência é estabelecida pela Constituição Federal. E a Constituição Federal estabelece competências de maneiras diversas. Nós temos competências na Constituição Federal que são competências privativas em sistema rígido. Ou seja, a Constituição Federal estabelece uma competência que é de somente um dos entes da administração direta, e essa competência ela está num sistema rígido, ou seja, tem muito pouca coisa para regular abaixo da Constituição. É o caso da competência dos impostos. Então, a competência dos impostos, que está ali nos artigos 153 até 156 da Constituição Federal, lembrando, 153, impostos ordinários da União, que são imposto sobre a importação, imposto sobre a exportação, o imposto sobre a renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, campo seguro, títulos, valores mobiliários, o imposto sobre a propriedade territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas. Temos também no artigo 154 os impostos extraordinários da União, que são a competência residual para a instituição de impostos e o imposto extraordinário de guerra. E aí temos também no artigo 155 3 impostos que são de competência dos estados e do DF, ICMS, IPVA e o ITCMD. E no artigo 156, 3 impostos que são de competência dos municípios, que são o ISSQN, o IPTU e o ITBI. Então vejam que é imposto pra caralho, né? São 13 impostos ordinários que existem no nosso sistema. Se vocês derem uma olhada nos parágrafos do artigo 155, vocês vão perceber que a regulamentação do ICMS na Constituição chega às minúcias de definir como que o Senado Federal vai estabelecer a alíquota interestadual do ICMS para acabar com guerra fiscal. Tá? Então, esse é um sistema rígido em que nós temos uma competência que é privativa. Somente aquele ente tem a competência sobre aquele tributo. Nós temos outros tributos em que nós temos uma competência comum, mas em que há um sistema flexível, tá? É o caso das taxas, que estão lá no artigo 145, inciso 2º. É o caso das contribuições de minorias, artigo 145, inciso 3º. E é o caso das contribuições para o custeio dos regimes próprios de previdência, que são um tipo de contribuição especial, que está lá no 149, parágrafo 1º. O que acontece nesses casos, gente? Nesses casos, especificamente, nós temos lá uma situação em que você estrutura, né, um cenário de criação de tributos aberto, tá? Taxas.
Qual é o regramento que tem na Constituição sobre taxas? Primeiro, compete a quem? Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Competência comum. Não é privativo igual aos impostos. É comum. Todos os entes podem criar taxas. E quais são os requisitos para as taxas? É um troço ultra detalhado, igual o ICMS? Não. É super aberto. É o seguinte, pode ser criada qualquer taxa. Qualquer taxa. Desde que ela seja decorrente de duas atividades estatais. Ou o exercício do poder de polícia, ou a prestação de serviços públicos específicos, divisíveis e prestados efetivo ou potencialmente. Só. Cumpriu isso, pode criar taxa à vontade. Fica bem clara, pessoal, qual que é a diferença entre competência privativa e competência comum, primeiro, e entre sistema tributário rígido e sistema tributário flexível, segundo? Fica bem claro aí para vocês? O que acontece? Nós temos alguns tributos em que nós temos uma combinação desses cenários, tá? Um deles é o empréstimo compulsório. Está lá no artigo 148, tá? Do Código da Constituição Federal. O empréstimo compulsório é um tributo que é privativo da União, mas o sistema é flexível, tá? Agora, o sistema não é tão flexível quanto o que está no caput do artigo 149, que é o nosso assunto. Então, lá no caput do artigo 149, nós temos as contribuições especiais, tá? Então, chegamos no nosso ponto. Vejam que sempre, gente, uma apreciação que seja sofisticada do direito tributário, que seja extremamente aprofundada, que tenha um fundamento sólido, ela começa do básico. Do básico é que nós chegamos lá nas contribuições especiais, que são uma espécie de tributo, e por isso que elas têm uma ligação direta com o conceito de tributo. E a contribuição especial, ela tem uma questão muito específica. Ela é um tributo que costuma ter competências privativas ou comuns, dependendo da contribuição. E o sistema é bem flexível, tá? Nós temos 3 contribuições especiais que são flexíveis, em que a competência é da União. Elas estão no 149 caput. Contribuição do interesse de categorias profissionais e econômicas, tipicamente parafiscal. Contribuição social, que é o nosso assunto aqui, tipicamente fiscal. E as contribuições de intervenção no domínio econômico, tipicamente extrafiscais. Essas 3 contribuições são de competência da União. No parágrafo 1º, nós temos uma contribuição que é de competência comum. Olha que bosta, gente. Tá vendo como que o troço é tudo misturado? Que é a contribuição para o custeio dos regimes próprios de previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Assim, troço ultra específico. E o 149A conta com uma competência que é compartilhada entre o Distrito Federal e os municípios, que são as contribuições para custeio do serviço de iluminação pública. E assim nós vamos caminhando, tá? Vejam, quando a gente discute, então, a contribuição previdenciária, olha o esquema que nós estamos analisando aqui, gente. Temos 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Estão aqui em cima. Dessas 5 espécies de tributo, nós temos as contribuições especiais, que se dividem em, hoje, né, porque pode mudar a qualquer momento, contribuição do interesse de categorias profissionais e econômicas, contribuição para o custeio dos regimes próprios de previdência, contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública, contribuição de intervenção no domínio econômico e contribuições sociais. Das contribuições sociais, nós temos uma espécie, que são as contribuições previdenciárias. E das contribuições previdenciárias, nós temos uma subespécie, que são as contribuições previdenciárias patronais e as contribuições previdenciárias dos empregados. Vejam que isso muda muito. Por exemplo, Matheus José fez uma observação muito bacana aqui, tá? Os empréstimos compulsórios, gente, eles fazem parte da classificação quinquipartite dos tributos, tá? Antes da Constituição de 88, nós tínhamos uma classificação tripartite. Pode ver que no Código Tributário Nacional nós temos só 3 espécies de tributos, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria. E um aspecto histórico do nosso sistema tributário é que essa listinha está reproduzida no artigo 145 da Constituição Federal. Olha que bosta, né?
O artigo 145 tinha que ter 5 espécies, só fala de 3. Isso é uma conversa para um outro dia aí, uma conversa bem curiosa, tá? Vejam que a pergunta da Jaqueline é uma pergunta fantástica. Ela está perguntando de contribuição previdenciária patronal. Então vejam, a contribuição previdenciária patronal é um tipo de contribuição previdenciária, que é um tipo de contribuição especial, que é um tipo de contribuição, que é um tipo de contribuição social, que é um tipo de contribuição especial, que é um tipo de tributo, tá? Então nós temos tributos, dentro dos tributos, contribuições especiais, dentro das contribuições especiais, contribuições sociais, dentro das contribuições sociais, contribuições previdenciárias, e dentro das contribuições previdenciárias, a contribuição previdenciária patronal dos empregados do regime geral. Quando você fala de contribuição previdenciária patronal, estamos falando de uma contribuição social. O que significa falar de uma contribuição social? Porque a Constituição não esclarece isso. As contribuições sociais são destinadas à Seguridade Social, anota aí. Então, as contribuições sociais, como espécie tributária, são destinadas à Seguridade Social. Ou seja, as contribuições sociais são um tributo vinculado, a receita é vinculada, não é receita livre. É diferente dos impostos, tá? Então, o imposto, por definição, lá no artigo 13 do Código Tributário Nacional, é aquele tributo a que não corresponde qualquer contraprestação estatal específica. Portanto, veja que em relação aos impostos, o dinheiro vai para quê? Vai para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, tá? Que esteja que seja relativa à atividade estatal. Não é para jogar o dinheiro fora, claro, tá? Mas é para o Estado utilizar em suas atividades livremente. Imposto é recurso livre. 15%, só para vocês terem informação, 15% da receita de impostos deve ir para a saúde, 25% para a educação. Da receita da União, 22,5% dos seus impostos vão para os municípios, uma parte também para os estados, mas isso é recurso livre, tá? E os outros tributos? Não. Os outros tributos todos são vinculados. Porque se eles não fossem vinculados, eles eram impostos. Então veja que a contribuição social ela só pode ser direcionada para a Seguridade Social. Então vejam que se a contribuição social não for destinada para a Seguridade Social, nós temos irresponsabilidade fiscal. Tá? É crime de responsabilidade fiscal, é uma irregularidade fiscal ao menos, e aí nós já estamos falando de direito financeiro. Quando você tem uma contribuição social, essa contribuição social que é destinada para previdência, saúde e assistência é sempre um tributo vinculado. A contribuição social, que era a CPMF, uma contribuição provisória sobre as movimentações financeiras, era um tributo destinado especificamente para custeio da saúde, que é um dos 3 elementos de seguridade social, tá? Agora, chegou um momento em que havia o desejo de decidir-se por liberar essas receitas, né? Por desvincular as receitas para que essa receita fosse utilizada para outros fins. Isso é uma irresponsabilidade fiscal absoluta, mas é por isso que eu estou falando isso para vocês. Nós temos uma questão importante para discutir. Então vejam que aí, a partir disso, nós tivemos a extinção da CPMF. Por quê? Se não era para usar para a saúde, então é melhor não ter, porque vai dar merda para alguém, tá? Muda para 2020, que foi quando começou a proposta de reforma tributária atual. Se existe uma contribuição previdenciária patronal, ela é uma contribuição social destinada para qual dos 3 elementos da Seguridade Social? Previdência Social. Portanto, essa contribuição pode ser destinada para qualquer dos benefícios que estão regulados lá no sistema da Lei 8.212 e da Lei 8.213, é isso, né? Que são as leis lá que regulamentam o sistema de contribuições e o sistema de benefícios do regime geral de previdência. É justamente por isso, gente, que nós temos uma sistemática que nos permite adaptar essa visão para algo que funciona razoavelmente, tá? Qual é, então, a resposta curta, Jaqueline? A resposta curta seria assim, ó, pode ser destinado para qualquer coisa, tá?
Agora, se eu tivesse respondido isso para a Jaqueline, gente, eu não teria contribuído nada com o raciocínio jurídico que eu quero que vocês tenham, tá? Vejam, você não precisa me falar, mas reflita com você. Esse raciocínio que eu fiz agora é um raciocínio sofisticado? E vejam, olha o que a Jaqueline falou pra gente. Ó, lendo os votos do julgamento lá que houve no finalzinho do ano passado, na verdade, meados do segundo semestre do ano passado, sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade, a Jaqueline falou aqui para nós, ó, lendo os votos, vi que a argumentação é justamente porque, neste caso, instituía uma tributação que deveria ser instituída por lei. E por que ela seria instituída por lei e não pela Constituição? Porque a Constituição, nesse particular, não fala nada. Então a lei tem um sistema praticamente livre para instituir. Só que mesmo assim, muitas vezes, você tem tributos que não são instituídos por lei. Por muitos anos, toda a sistemática de taxas que eram pagas, na verdade, de contribuições que eram pagas para o CREA, tinha sido instituído por uma resolução antiquíssima lá do Conselho Federal de Engenharia, e aquilo era absolutamente inconstitucional. Eles chegavam a fazer devolução administrativa, se você pedisse. Então vejam, esse tipo de caso está aí. Como que eu quero que vocês se atualizem sobre isso, gente? Pergunta aqui do Matheus José, tá? Eu quero que vocês, para se manterem atualizados em relação a isso, acompanhem a legislação, tá? Tem uma estratégia específica para isso? Claro que tem, né? Então a pergunta do Matheus José é, professor, o jurista voltado para a área tributária pode obter as mais recentes informações legislativas tributárias em quais fontes? Resposta, entra agora lá no site do Planalto e se inscreva para o push do sistema de legislação do Planalto. O sistema de legislação do Palácio do Planalto tem um push do Diário Oficial da União, que tira só a parte de legislação do Diário Oficial da União e manda para você por e-mail todos os dias. Todos os dias. Tá? Então, em matéria de legislação federal, gente, que é o que mais vai te morder a bunda, tá resolvido. O que vai acontecer é você receber a listagem da legislação e você ter o trabalho de ler. O Vinícius fez uma pergunta aqui. Professor, você já teve cliente que sonegava? O que você fez? O que eu mais tenho, gente, é cliente que sonega. Não quer dizer que depois que ele comece a trabalhar comigo, ele continue sonegando. Mas eu tenho muito cliente que a gente entra justamente para resolver uma questão de sonegação fiscal. Por exemplo, algo que eu costumo entrar para resolver de uma maneira bastante intensa. Tem muita gente que acha que fazer planejamento tributário é ter duas pessoas jurídicas para que uma daquelas pessoas jurídicas seja uma empresa do Simples que não paga contribuição previdenciária patronal, que foi o tema da pergunta da Jaque, e que possa emitir nota por duas ou três empresas. Gente, isso não é planejamento tributário. Isso é fraude fiscal. Isso é fraude, tá? Punível com prisão. Não é só falar, depois eu pago se vier fiscalização. Então vejam que esse é o trabalho que a gente tem. Muito interessante você me perguntar, Vinícius, porque isso é muito bacana. Beleza, queridos? Muito bem, eu creio que eu tenha respondido todas as perguntas, né? Um abraço para vocês, obrigado pela presença.